Então a gente já tem a base do nosso sistema especialista aqui para dizer informações sobre personagens do Grey's Anatomy. Só que a gente tem que ir um pouco além para deixar mais flexível e mais instrutível todo o aplicativo. Para começar, a gente vai adicionar mais personagens, para ficar mais legal aqui da gente testar as coisas. Tá? Então, em types, em personagens, a gente já tem a Arizona e o Derek, que a gente cadastrou anteriormente, e a gente vai colocar mais alguns, que eu já tenho inclusive uma colinha aqui. Então, a Meredith, por exemplo, vou padronizar tudo com letras minúsculas, só para facilitar, tá, o nosso desenvolvimento. E vou colocar algumas opções da Meredith. Ok, uma vez cadastrado mais personagens, a gente vai clicar em salvar. Tudo bem, a gente viu anteriormente que na cena de informações sobre o personagem, então vamos clicar aqui na cena sobre o personagem, para cada condição desta, a gente verifica se determinado parâmetro foi realmente mencionado. Então, eu quero colocar aqui uma terceira opção, que é caso nenhuma dessas primeiras opções tenha sido selecionado. Tá? Então, a gente vai colocar scene.slots.status final. Ok, se nenhuma das outras duas apareceu e caiu aqui com um parâmetro ainda configurado, a gente simplesmente vai falar algo assim. Já aconteceu tanta coisa que não me lembro de determinado personagem. Tá bom? Então, só para a gente não cair no erro do usuário citar um personagem que a gente ainda não programou ainda. Tá bom? Então, no Derek ele vai dar informações sobre o Derek, o Arizona vai dar informações sobre o Arizona. Só que se ele falar alguma outras opções dos tipos válidos, simplesmente vai cair nessa frase e estamos aqui já aprendendo como, dentro do prompt, utilizar a informação que foi passada por parâmetro. Então, eu não me lembro de O'Malley, por exemplo, sobre quem é o O'Malley. Tá? Então, é só um jeito aqui da gente encerrar essa ação e falar para ele perguntar novamente sobre um personagem que, na verdade, a gente já sabe, como, por exemplo, Derek e Arizona. Salvando. Ok. Esse sistema foi planejado aqui para falar sobre relacionamentos. Então a gente já deu algumas respostas, né? Vamos falar Derek, ele fala com quem ele foi casado. Só que seria interessante também a gente verificar se determinado casal realmente já existiu. Então, se eu perguntar Derek e Arizona já namoraram, já ficavam, o sistema saber responder isso, dá um sim ou não. Bom, então, a gente pode colocar um novo intent para tentar disparar essa ação. Então vamos colocar sobre relacionamento. Acho que é um nome de intent bem claro do que a gente deseja. Tá? Então vou clicar em relacionamento. E agora, nesse intent, a gente vai ter, na verdade, dois parâmetros. Personagem 1, do tipo personagem, e personagem 2. Já que neste intent, pelo menos, a gente vai estar sempre nomeando dois personagens. Derek já namorou com Arizona? Beleza. Então, por exemplo, eu posso colocar exatamente isso. Derek já namorou com Arizona. Falando que Derek é, por exemplo, personagem 1 e Arizona, personagem 2. Tá? Então, aqui a gente tem dois parâmetros, vocês podem ver diferenciados pelas cores, onde na frase também já está diferenciando com as mesmas cores. Tá bom? Que outra frase a gente pode colocar? Derek já foi casado com a Arizona. E, infelizmente, a gente vai ter que setar realmente onde que estão os dois parâmetros utilizados. Né? Derek e Arizona já ficaram. E mais uma vez a gente pode colocar diversas frases. Isso. Quanto mais a gente colocar, melhor, para encaixar certinho qual a intenção que o usuário realmente está querendo, né? E evitar cair na intenção de no match, de erro.
Bom, por enquanto é suficiente, só para a gente realizar os testes. Então vamos salvar. Bom, agora que a gente tem esse intent, a gente tem que dispará-lo de alguma maneira. Então vamos voltar para a pergunta principal, onde atualmente a gente só está esperando que o usuário queira saber sobre determinado personagem, mas agora a gente vai esperar também que ele queira saber sobre determinado relacionamento. Então aqui agora a gente tem essa segunda intenção relacionada a essa cena. E ao invés de enviar um prompt ou só direcionar para uma cena, na verdade aqui a gente vai chamar um webhook. Então vamos aprender agora como que a gente pode mexer com esse recurso. Tá? No webhook a gente fala qual handler, quem vai resolver esse intent, esse desejo do usuário. Tá? Então vamos, a grosso modo ele vai chamar uma função dentro de determinado webhook. Okay? Então vamos colocar verificar relacionamento. Ok. E além disso, a gente vai fazer uma transição, só que para ele mesmo. Por quê? Porque vai cair na pergunta principal, ele vai dar aquela recepção, né, de saber quem. Ele vai identificar que o usuário quer verificar um relacionamento, por exemplo, Beck e Arizona, se já namoraram. Ele vai chamar o webhook, e esse webhook já vai devolver a resposta do usuário dessa pergunta, envolvendo esses dois personagens. Depois disso, ele já vai direcionar para a pergunta principal de novo, para manter aquele ciclo de pergunta sobre quem você quer saber, o usuário fala, tem a resposta e pergunta novamente se ele quer saber sobre algum outro personagem ou alguma relação. Bom, vamos salvar. Tudo bem. E agora eu estou esperando chamar um webhook verificar relacionamento. Tá? Então vamos agora para uma nova área aqui deste console, que é webhook. Okay? E ele me dá duas opções aqui. Uma HTTPS Endpoint, então eu posso especificar, olha, vai nesse endereço aqui, que ele vai resolver tudo isso. E aí eu tenho total liberdade de programar esse webhook. Ou eu posso utilizar esse Inline Cloud Functions, que é um recurso que ele mesmo disponibiliza dentro do Firebase. E aqui tem uma facilidade muito grande, tá? Por já estar tudo integrado. Você tem bem menos responsabilidades por deixar tudo funcionando. Mas a desvantagem aqui é que é um serviço que tem a sua parte gratuita e depois tem os seus determinados preços dependendo da foto que você utiliza. Para aprendizado, vai ser muito útil para a gente. Então, a gente não vai precisar mexer praticamente nada com infraestrutura e não vai ter custo disso. O único, porém, é que a gente tem que, pelo menos, fazer um pré-cadastro ali, especificando, inclusive, um cartão de crédito, que não vai ser cobrado até que a gente permita realmente isso. Tá? Então, eu vou selecionar Inline Cloud Functions, vou dar o Confirm. Para conseguir publicar essas funções no servidor do Firebase, a gente tem que resolver a questão de pagamento, né? A gente tem que configurar isso. Então, vamos programar primeiro, vamos tentar fazer o deploy, e aí vamos tentar resolver essa parte. Então, ele já dá alguns códigos básicos aqui do funcionamento, tá? E aqui a gente pode colocar qual que é o nome do nosso handler, que anteriormente a gente colocou verificar relacionamento. Então eu poderia colocar vários handles, vamos dizer assim, sendo que este nome aqui vai identificar qual que ele deve realmente ser executado. E aqui a gente vai implementar o nosso código, nossa lógica, fazendo os determinados retornos de acordo com o que a gente deseja. Bom, eu já tenho o básico aqui. Então, deixa eu colocar para a gente adiantar. E o que a gente está fazendo aqui? Tá? Eu sei que quando eu chamar o verificar relacionamento, é porque foi chamado baseado numa intenção do usuário em identificar quem está relacionando com quem. E nisso há dois parâmetros, o personagem 1 e o personagem 2, como a gente colocou lá no intent. Certo? Então, aqui na variável conv de conversation, eu estou acessando um intent que foi disparado por aqui. Eu estou acessando os parâmetros desse intent,
sendo que um dos parâmetros é personagem 1. E um dos atributos do personagem 1 é resolved. Então, de todo aquele tipo de personagem, que a gente tem várias variações, tem também a key. Então, é esse resolved que eu estou acessando, essa key que eu estou acessando. Tá? Então, é um termo padronizado para aquele determinado tipo de objeto, tanto para personagem 1 quanto para personagem 2. E aí eu estou adicionando aqui na conversa essa determinada frase. O valor que está na constante, no caso aqui, personagem 1, teve uma relação com a constante personagem 2. Tá? Então, na verdade, eu não estou verificando se teve ou não a relação. Eu só estou verificando que se o webhook está sendo chamado, se eu estou conseguindo obter os valores dos parâmetros e se eu estou conseguindo devolver algo para o usuário utilizando desses valores. Bom, então eu vou salvar aqui, Save Fulfillment. Ok, foi salvo. E eu vou publicar o que eu criei até agora dessa parte do webhook. Essa mensagem aparece porque aquela configuração que eu comentei ainda não foi feita. Então ele já dá o atalho aqui de como resolver isso, né? Open Cloud Console. Vai aparecer essa mensagem que esse projeto não tem uma conta de faturamento. Então eu vou ter que vincular uma. Bom, mais uma mensagem, né? Que não tem nenhuma conta, então eu vou criar uma conta de faturamento. E aí vai ter alguns passos a serem seguidos que vocês vão estar preenchendo para conseguir executar essa parte, aproveitar os recursos do RPLoop e utilizando os Cloud Functions do Firebase. Uma vez configurado as contas de faturamento, a gente pode finalmente fazer o deploy, fazer a publicação do que a gente programou aqui para servir como um webhook. Então a gente teria que clicar em Deploy Fulfillment e esperar um pouco para que essas funções sejam enviadas para o Cloud Function e a gente poder utilizá-las. Bom, depois de conseguir fazer o deploy, vai aparecer a mensagem que tudo deu certo e a gente pode testar. A gente já sabe que está sendo detectado o intent de relacionamento, mas a gente não testou ainda se o webhook está sendo chamado e, talvez mais importante, se os parâmetros que foram passados no intent estão indo lá para a função, para o handle, dentro do webhook, e se ele está conseguindo obter esses valores. Tá? Então, eu posso colocar aqui a frase Ray e George já ficaram? Meredith teve uma relação com O'Malley, sobre quem você deseja saber? Ok, então o intent de relacionamento foi detectado. Eu passei Gray, mas ele resolveu como Meredith, que é o objeto que a gente utilizou, assim como George representa o O'Malley. Então, ele conseguiu obter essas informações e montar aquela frase, como, por exemplo, Meredith teve uma relação com O'Malley. Ok, então realmente funcionou o webhook e obteve os parâmetros. Entretanto, está sempre fixa a mensagem, né? Não tem nenhuma lógica ali se houve realmente um relacionamento ou não. A gente pode tentar consertar isso. Vamos voltar lá no webhook que a gente programou e vamos deixar ele um pouquinho mais inteligente. Então, vou clicar em webhook. Ele vai carregar o que eu já tenho aqui. E pelo menos agora a gente pode resolver isso com um dicionário. Já tenho a minha cola aqui. Então eu criei um objeto aqui, relacionamentos, onde na chave Derek eu tenho Edson Meredith. Então o Derek já se relacionou com elas duas. Arizona já se relacionou com Torres, o Meredith relacionou com Derek e O'Malley e assim por diante. É claro que não tem todos os relacionamentos aqui da série Grey's Anatomy, essa lista ia ficar gigante, mas já é suficiente para a gente testar. Eu só vou fazer uma troca que os nomes dos nossos objetos estão tudo com letra minúscula. Então, se eu não fizer essa troca, vai acabar dando algum erro. Tá? Então, trocando. Ok. E aqui também a gente pode trocar só para achar mais fácil lá na hora de consultar.
Ok. Bom, dentro do handle eu posso colocar uma condicional que eu também já tenho a cola. O que eu estou fazendo aqui? No meu dicionário relacionamentos, onde o valor aqui que eu obtive do primeiro parâmetro, né, como chave, tiver algum valor como o outro valor que eu obtive do parâmetro, ou vice-versa. Né? Então, a partir de 2 tem o relacionamento com 1. Se isso for verdade, quer dizer que houve realmente um relacionamento, então eu posso devolver aquela frase. Né? O personagem 1 teve uma relação com o personagem 2. Se isso não for verdade, a gente vai responder o personagem 1 não teve uma relação com o personagem 2. Ok, posso salvar e depois publicar. Com o código atualizado, eu vou testar de novo. E agora, de acordo com o que vocês viram, né, que a gente programou, está bem mais flexível. Né? Então, com a mesma função ali, eu não modifiquei nenhum intent e nenhum tipo de objeto diferente. Né? Eu só modifiquei aquele código para verificar, para cada objeto existente, quem se relacionou com quem. Relacionamento não está respondendo no momento. Okay. Tente novamente mais tarde. Esse erro porque talvez não tenha sido atualizado ainda, só vou tentar novamente. Ok, aqui está uma versão de teste de doutora relacionamento. Olá, eu sou a doutora relacionamento. Sobre quem você deseja saber? Já escrevi aqui se Torres e Arizona já namoraram. Torres teve uma relação com Arizona. Sobre quem você deseja saber? Então isso realmente aconteceu. Torres teve uma relação com Arizona. Já está lá no nosso dicionário, né, essa informação, na nossa base de conhecimento. Então respondeu corretamente. Deixa eu colocar outro aqui. Arizona e Derek já ficaram. Arizona não teve uma relação com Derek. Então isso Sobre não é quem verdade, você né? deseja O personagem saber? da Arizona não teve relação com o Derek, não está lá na nossa base de conhecimento, respondeu corretamente. O que a gente poderia fazer a partir daqui? Ao invés de um dicionário, a gente poderia estar acessando uma base de dados, inclusive lá no próprio Firebase. A gente poderia estar fazendo consultas, a gente poderia estar alimentando esse banco com cada vez mais informações, o que deixaria o nosso sistema especialista muito mais especialista no assunto. A gente pode fazer a mesma coisa lá com aquela primeira intenção de falar sobre o personagem. Então, está muito fixo ali no Action Builder, né? Só com algumas condições e já devolvendo para o prompt. Poderia ser também um webhook que chamaria o handle específico para falar sobre determinado personagem, que consultaria uma base de dados e traria informação mais atualizada. E a gente pode também melhorar a questão das frases a serem utilizadas. A gente pode colocar os tipos de relacionamento, né? Se só ficaram brevemente, se namoraram, se casaram, se estão divorciados. Né? Então a gente pode colocar muito mais informações ali com os recursos que a gente já passou por aqui. Então é só uma questão de aperfeiçoar e colocar mais informações para deixar o sistema muito mais útil para o propósito dele. Bom, então isso que eu tinha separado então para falar de Actions Builder. Vocês viram que não é uma ferramenta difícil de mexer, ela é bem intuitiva, né? Está bem separada, a ideia facilita bastante. A gente viu desde a invocação principal, a parte de intents, que entende o que o usuário realmente deseja fazer, a parte de objetos, né, de tipos, que deixa muito mais flexível tudo, e chegamos até webhooks, né, para deixar toda a lógica e o processamento de uma maneira muito mais poderosa. Porque daí envolve programação, você pode acessar a base de dados e deixar as respostas muito mais ricas para o usuário. Então fica meu convite aí para vocês testarem, criarem os próprios projetos e testar também nos próprios dispositivos, talvez chegando até a publicação na loja aí do assistente.